Ainda que o justo venha fracassar 7 vezes, ele vai tornar-se ergue. Mas aqueles que não buscam a Deus, diante dos seus fracassos, vão ser arrastados pela calamidade. Por todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Por todos os lados somos perplexos, mas não desesperados. Por todos os lados perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre nosso corpo morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Aqui estão alguns versículos que nos ajudam e nos dão força diante dos nossos fracassos. Você sabia que nós fracassamos? Você sabia que em alguns momentos da vida nós vamos fracassar? É sobre isso que nós vamos falar na nossa jornada do propósito de hoje. Quais fatores fazem com que nós nos autossabotamos? E o fracasso é um deles. Então, eu posso chamar de sabotadores, né? São alguns fatores da nossa vida que faz com que nós nos prejudicamos. São situações que acontecem na nossa vida que, ao invés de a gente avançar, a gente regride, né? A gente já aprendeu que autossabotagem é uma companheira que pega no seu braço e te leva a um caminho, te leva a algum lugar. Que lugar é esse? O lugar da desistência. A autossabotagem é uma companheira que te leva a um lugar, o lugar da desistência. E por que nós preferimos andar com a autossabotagem se ela nos leva ao lugar da desistência? Quais fatores que nos apontam que nós temos que andar com a autossabotagem? O primeiro fator que acontece na nossa vida, que nós acabamos nos autossabotamos, é o medo de fracassar. Sabe por que você não realiza nada na sua vida? Sabe por que você fica com vontade, mas você não faz? Por causa do medo de fracassar. A gente deixa de realizar coisas na nossa vida simplesmente pelo medo de errar, pelo medo de não conseguir. Autossabotar-se muitas vezes ocorre devido ao medo de não conseguir alcançar um objetivo e de ser julgado pelos outros caso não tenha sucesso. É normal sentir medo, é normal dar errado alguma coisa que nós vamos fazer na nossa vida. Mas é importante lembrar que errar faz parte do processo de aprendizado e de crescimento. Não deixe o medo te paralisar. Em vez disso, use-o como uma oportunidade para aprender e se tornar cada vez mais forte. Lembre-se que é melhor tentar e falhar do que nunca tentar. Então, nós, simples mortais, desistimos dos nossos objetivos porque falhamos. Olha só. E sabe de uma coisa? Eu preciso te confessar uma coisa. Nós somos falhos. Só teve um homem que pisou nessa terra que era perfeito, foi Jesus. Nós, mortais, qualquer coisa que você me pedir para fazer com você vai sair imperfeito. Sabe por quê? Porque eu sou imperfeito. Qualquer coisa que eu pedir para outra pessoa fazer vai sair imperfeito, porque ela é imperfeita. Mas a partir do momento que essa pessoa começa a praticar, começa a melhorar, começa a se especializar em uma área, ela vai se tornar boa naquilo que faz. E aí, Salomão, em Provérbios 24, ele diz que quando nós reconhecemos que somos fracos, ainda que nós venhamos fracassar 7 vezes, nós vamos nos tornar a erguer.
Ou seja, Salomão está dizendo, olha, Salomão foi o homem mais rico e mais poderoso da face da terra, mais sábio. E ele disse que estamos sujeitos ao fracasso. E ele disse, ainda que você venha cair 7 vezes no fracasso, quando você tem Deus na sua vida, você vai voltar a se erguer. Mas ele fala, mas aqueles que não confiam em Deus, aqueles que não buscam a Deus na sua vida, vão ser arrastados pela calamidade. Ou seja, por que você acha que você já fracassou na sua vida e você está hoje de pé? Porque não foi pela sua força, foi o Deus quem te ergueu, foi Deus que te colocou de pé. O fracasso na nossa vida, nós podemos colocar como aquele que vai nos... aquele que... o fracasso na nossa vida, muitas vezes, vem como uma correção de Deus, para que nós possamos olhar para nós e enxergarmos a nossa ineficiência, a nossa impotência diante de Deus. Porque quando a gente reconhece que a gente não sabe tudo e que a gente precisa aperfeiçoar, que a gente precisa melhorar, a gente fica com mais pezinho no chão. Entende? Sabe por que o fracasso muitas vezes nos deixa mal, nos adoece? Porque a gente muitas vezes pensa muito mais da gente do que a gente realmente é. Porque se a gente tivesse, não é que a gente vai pensar que a gente não é nada, não é isso. Não é também se vitimizar, eu não sou nada, não. Mas muitas vezes a gente pensa que é alguma coisa não sendo nada. Paulo ele diz que aquele que pensa ser alguma coisa não sendo nada está enganando a si mesmo. Primeiro você se torna. E a partir do momento que você se torna, você continua melhorando. E Paulo ele fala que em todos os lugares, de todos os lados, a gente vai ter pressão da vida para tudo, cara. De todos os lados nós vamos ter desânimos. Mas ele fala, ainda que de todos os lados nós somos pressionados, nós não vamos ser desanimados. Deus vai estar nos animando. Ainda que de todos os lados nós ficamos perplexos por causa das pressões da vida, nós não precisamos ficar desesperados. Muitas vezes nós vamos estar perseguidos por todos os lados, as circunstâncias, as pessoas, mas nós não podemos pensar que nós estamos abandonados, porque Deus está conosco. Elias teve tantas experiências milagrosas que às vezes a gente acha assim, nossa, Elias tinha uma fé inabalável. Afinal, ele fez parar a chuva por 3 anos, foi alimentado por corvos, viu uma ilimitada jarra de farinha e de azeite, testemunhou a ressurreição do filho de uma viúva, derrotou os 450 profetas de Baal. Ou seja, esse cara era o cara. Mas quando o confronto com os adoradores de Baal irritou tanto o rei Acabe e sua esposa Jezabel, ela prometeu vê-lo morto. Elias não aguentou. A pressão de ser um profeta de Deus tão alto nível havia chegado a Elias. E ele fez o quê? Reconheceu o fracasso. Eu fracassei. O fracasso chegou na vida de Elias. E aí, ele começa a se vitimizar diante de Deus. E Deus fala o quê? Levanta, Elias. Você é humano. Você não quer aceitar que você que você em algum momento vai sentir fraqueza? Rapaz, em momentos da nossa vida nós vamos nos sentir fracos, incapazes, com medo. Claro que isso não deve ser em todo momento da nossa vida, mas vão existir os momentos que a gente vai estar assim.
Momentos que a gente vai precisar, às vezes, das pessoas nos levantar. Momentos que a gente vai precisar com que Deus nos levante. Entende? Então, você não pode deixar de realizar o que você deseja porque você está com medo de fracassar. Você nem sabe, você nem começou ainda. Como que você sabe que você fracassou? Comece e observe os resultados. Outro fator que faz com que a gente não realize, ou a gente desista, ou a gente se auto-sabote, baixa autoestima. Muitas vezes nós não confiamos na nossa própria capacidade de fazer alguma coisa. Quando não temos confiança em nossas próprias habilidades e capacidades, é mais fácil auto-sabotar-nos, pois acreditamos que não somos dignos de alcançar o sucesso. Olha o que Jeremias disse. Jeremias disse assim. Jeremias disse que não sabia falar porque era jovem. Então assim, Jeremias chegou para Deus e disse: Senhor, eu não posso falar. Deus chama ele para falar para o povo, né? Aquilo que Deus queria falar para o povo. E ele fala: eu não posso falar porque eu sou jovem ainda. Ou seja, ele se achou incapaz, ele colocou uma barreira. Por que você não pode falar? Porque, por causa disso. E aí Deus diz para ele: não diga que você é muito jovem. A todos que eu enviar você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Deus está dizendo para Elias: para de colocar barreira no que você tem que fazer. Vá lá e faz. Deus manda dizer para você hoje: cara, para de botar barreiras naquilo que você tem que fazer. Vá lá e faz. Muitas vezes nós preferimos a zona da paz. Muitos chamam de zona de conforto. Mas eu posso colocar como zona da paz. Aquela zona que você não quer enfrentar a vida. Você quer ficar só ali, ó. Você não quer que as coisas doam. Você não quer sentir os espinhos da vida. Você começa a evitar os desafios, evitar as pessoas. Isso implica em sair da zona de segurança. Você precisa se colocar em situações de insegurança. Você precisa ser importante. Você precisa se colocar em situações de insegurança, não de perigo. Eu vou te explicar. A zona de insegurança é a zona de desconforto. Zona de perigo é uma zona que você tem que fugir dela. Então você precisa de se colocar não em zona de perigo, mas em zona de desconforto. Eu vou te explicar o que é isso. Zona de desconforto é aquela zona que você vai buscar. Vamos supor, se você se acha muito inteligente, você vai para meio de pessoas que são muito mais inteligentes que você. Você vai ficar desconfortável no meio dessas pessoas. Só que essas pessoas não vão te matar. Elas não vão trazer para você algo que vai te prejudicar ou te fazer mal. Não. Essas pessoas vão te melhorar. Elas vão fazer você crescer. Zona de perigo é um lugar onde vai trazer destruição para você. Né? É você estar, às vezes, no meio de pessoas criminosas, no meio de brigas. É isso a zona de perigo. Ou, às vezes, você está morando perto de um lugar onde a chuva possa vir e derrubar a sua casa. Isso é zona de perigo. Você não deve se colocar em zona de perigo, você tem que se colocar em zonas de desconforto para você crescer. Então, você estudar 3 horas por dia é uma zona de desconforto. A gente não se sente bem fazendo isso, mas faz bem. Ou seja, a gente não pode fazer as coisas porque a gente sente. A gente tem que fazer, vamos supor, se tomar remédio te faz bem, você sente que aquilo é ruim, mas te faz bem. Então você tem que tomar.
aquilo que te faz bem, você tem que trazer para você, mesmo que o preço seja você se sentir mal. Mesmo que o preço seja você se sentir medo. Mas se aquilo vai te fazer bem, você tem que trazer para sua vida. E muitas vezes as pessoas elas fogem da zona de desconforto pelo sentir e acabam acabam fugindo da zona de desconforto e indo para a zona de perigo. Não estudam, não se colocam em situações de desconforto e aí não crescem. Então, a baixa autoestima faz com que você deixe de realizar certas coisas, você se sinta incapaz. Então, você se colocar em situação de desconforto é você se colocar em situação de fazer alguma coisa, é se colocar em situação, vamos supor, você está acima do peso, você ir para uma academia é uma situação de desconforto, mas a academia, a situação vai te fazer bem. Agora, você ficar em casa e não ir na academia não vai te trazer desconforto, mas está te levando para uma zona de perigo, que é o quê? Fazer mal à sua saúde. Então você precisa avaliar, poxa, essa zona de conforto essa zona de desconforto, ela vai me trazer o quê de benefício? Então você só vai sair da zona de perigo quando você começar a se colocar em situação de desconforto. Você começa a melhorar a sua vida e aí você vai saindo da zona de perigo. Outra coisa que faz a gente se auto-sabotar, ser uma pessoa desorganizada, falta de planejamento. Entenda uma coisa, tudo que a gente vai fazer nessa vida precisa de técnica. Jesus disse, o meu povo está sendo destruído, o povo perece porque falta... Não, Isaías disse, né? Meu povo perece porque falta de conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeita o conhecimento. Por isso que muitas pessoas estão morrendo, estão se destruindo. Por quê? Porque as pessoas rejeitam o conhecimento. Não quer parar 1 hora, 2 horas, se colocar numa situação de desconforto para poder estudar, para poder realizar. Quando não há um plano claro e organizado para alcançar seus objetivos, é mais comum se auto-sabotar, pois a pessoa se sente perdida e sem direção, o que pode levar à procrastinação e falta de comprometimento com as metas estabelecidas. A palavra diz, não adianta nada empolgação sem conhecimento, a pressa resulta em escolhas erradas. Então, as pessoas, por não querer se colocar em situação de desconforto, quer fazer tudo na empolgação. Quando ela está empolgada, ela faz. Quando ela não está empolgada, ela não faz. Porque ela vai na academia quando ela está cheia de empolgação, né? Vou lá que eu vou ver música, todo mundo tal, ela vai. Mas aí quando começa a fazer parte do processo de melhoria da sua saúde, ela acaba fugindo. Então você precisa buscar se planejar. Não adianta você querer fazer as coisas por querer fazer. Você precisa buscar a técnica. Você precisa buscar o como fazer. E isso vai trazer confiança para você. Saber como fazer alguma coisa traz confiança. Quer dizer, onde você se sente mais confiante de fazer um bolo? Sabendo fazer ou nunca ter feito? Né? Ou seja, se você tem a receita e você estudou a receita, você vai fazer. Agora, no achômetro, sem você saber a técnica, a probabilidade de errar é muito maior. Então, esses daqui são alguns fatores principais que fazem com que nós nos auto-sabotamos, que fazem com que nós deixamos de realizar coisas maravilhosas na nossa vida. Eu quero que você escreva nos comentários
Qual desses fatores mais está te incomodando hoje? O medo do fracasso, a baixa autoestima ou ser uma pessoa desorganizada? Escreve aí e justifique por que você não consegue lidar com essa situação. Então essa foi a nossa jornada do propósito de hoje. Nos vemos no próximo episódio. Tamo junto!